Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia. Boa noite a todos vocês que nos assistem pelo YouTube dos mais diversos lugares. Que bom estar com vocês. Deus abençoe as famílias de todos vocês que estão nos assistindo, acompanhando as nossas programações. Hoje é o nosso Oração e Ação Jovem, promovido, coordenado, muitas vezes palavras trazidas por eles, na maioria das vezes, pelos nossos jovens, né? Eu gostaria de ler um pequeno trecho da Bíblia, antes mesmo de vermos os nossos motivos de oração. Vocês conhecem bem a história do livro de Daniel, em que Daniel foi um dos jovens que foram retirados de Jerusalém para serem levados para o exílio, e lá tentaram contaminar aqueles jovens que eram do povo de Deus quando foram levados para um outro reino, com uma outra cultura, né? E então o texto aqui em Daniel 1, versículo 8, diz que resolveu Daniel, o jovem Daniel, firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. A história mostra que Daniel caiu nas graças daquele que chefiava ali a cozinha, né? Chefiava os serviços do rei, e ele concordou que Daniel comesse as comidas que não eram sacrificadas aos ídolos, comesse os legumes, comesse as comidas que ele estava habituado. E Daniel então disse: olha, me dá essa concessão por 10 dias. Se nós estivermos mais fracos do que os jovens aqui desta terra, então você pode nos fazer comer aquilo que você quiser. E a história conta, a história bíblica verdadeira com H, conta que os jovens que não se contaminaram com as comidas que eram consagradas a ídolos pagãos ali daquela região, esses jovens permaneceram fortes. Daniel se tornou uma referência mesmo dentro de um reino estranho, porque ele manteve os seus valores, os seus propósitos, a sua fidelidade a Deus. Então, é com esse encorajamento que eu falo aos nossos jovens: não se contaminem, mantenham-se fiéis aos seus valores e aos propósitos de Deus nas suas vidas. Amém? Muito bem, vamos ver aqui aqueles pelos quais nós estaremos orando, agradecendo, pedindo. Agradecemos os aniversariantes: Antônio, Magali, Deise, Paulo Souza, Jude, Kleber, Luzia, Eliane Batista, Milton. Também agradecemos o aniversário de casamento deste pastor que está falando com vocês, meu casamento com Magali. Vamos fazer 38 anos de casado, eu agradeço a Deus por isso. Vamos orar pelos enfermos: Ana, a esposa do pastor Ulisses, Rejane, Marilac, Agnello, Janice, Márcia. Vamos orar também pela Ana Clara, filha de Joel e de Andréia. Nós vamos também estar orando pelo nosso Brasil, pelos governantes, pelos médicos, pelos profissionais de saúde de uma forma geral, e vamos estar pedindo a Deus também pelas ações sociais que nossa igreja tem feito, procurando atender a população no nosso entorno, que passa necessidades, às vezes, de comida, de questões básicas, e o nosso trabalho de ação social tem sido muito efetivo ali. Então, se você quiser cooperar com os nossos trabalhos de ação social, nós entregamos cestas básicas de alimentação para várias famílias. O valor é de R$ 57,00 cada cesta, é o melhor valor que nós conseguimos. Se você quiser cooperar, veja aí os dados bancários da igreja, você pode cooperar também. Se você quiser fazer doações de roupas, de alimentos, materiais de higiene pessoal, limpeza, pode fazer também. Você pode ligar para o telefone 3283-6047 e falar com a Kátia, e ali combinar a entrega das suas doações. Isso vai abençoar pessoas desvalidas nesse tempo difícil. Vamos orar, pedir as bênçãos de Deus
para a Clara. A Clarinha hoje vai trazer a palavra para nós. Que coisa boa. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e bondade, muito obrigado pelos jovens de nossa igreja, Senhor, tão queridos, tão comprometidos, tão especiais. Abençoa, Senhor, e unge Clarinha hoje nessa palavra que ela vai trazer, que ela possa ser carinhosamente cuidada por ti. Tudo isso, Senhor, te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos ouvir a Clarinha falando a palavra de Deus para nós. Oi, gente, tudo bem? Sou eu aqui, Clarinha, mais uma vez no Oração e Ação da Juventude. E bom, hoje eu vim trazer uma reflexão bem simples, mas bem legal, sobre Josué 3 e 4, né? Mas antes de tudo, eu gostaria de convidar você que está aí do outro lado assistindo, para a gente orar, né? Para começar essa reflexão, que é o mais importante de tudo, de falar com Deus. E, enfim, vamos lá? Paizinho, nesse momento, Pai, eu queria te agradecer, Senhor, pela tua infinita bondade, Senhor, pela tua misericórdia e pela tua graça que nos permitiu, Senhor, acordar mais um dia com saúde e disposição para estarmos aqui, Senhor, ouvindo um pouquinho mais da tua palavra, Senhor, juntos em comunhão, não importa que seja através do celular, Senhor, mas que o Senhor possa nos abençoar nesse momento, Pai, que seja um momento de edificante, Senhor, e que o Senhor possa falar através de mim nesse momento, que o Teu Espírito Santo possa me usar como instrumento, Senhor, e que todas as palavras que saírem da minha boca, Pai, não sejam minhas, Pai, mas que venham de Ti. Eu te peço também para que o Senhor abra os olhos e ouvidos daqueles que vão estar, recebendo essa mensagem, Pai, e que a gente possa sair diferente, Pai, do jeito como nós entramos aqui. É o que eu te peço, desde já te agradeço. Continua conosco, Pai, no decorrer dessa noite, Pai. Renova as nossas esperanças, Pai, que a gente possa ter sempre certeza que o Senhor está conosco. É o que eu te peço, desde já te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, gente, vamos lá. A palavra que eu trouxe hoje é baseada em Josué 3 e 4 e tem como tema Carregando cada um a sua pedra. Bom, eu já falei aqui algumas vezes que eu gosto de dar uma pesquisada, né, em algumas ferramentas que eu tenho para poder embasar as reflexões que eu faço, tanto aqui quanto antes, né, da pandemia mesmo. E uma dessas ferramentas é o livro, né, Talmidim, que eu já usei algumas vezes aqui. E a outra é esse livrinho aqui que eu tenho de mensagens, que eu tenho há muitos anos, na verdade, e que eu já registrei diversas mensagens de diversos pastores. E de vez em quando eu gosto de dar uma folheada, né, para ver se eu tenho uma inspiração sobre algum tema em particular. E aí, quando eu fui preparar essa mensagem, eu vim folhear esse meu caderninho e logo na primeira página eu encontrei uma pregação bem legal do dia 12 de fevereiro de 2012, para você ver como é que é antigo. Era um culto da manhã e era o pastor Rogério que estava pregando sobre exatamente esses dois capítulos, né, de Josué 3 e 4. E ele deu o tema dessa mensagem como o que significam as pedras de Deus. E aproveitando essa deixa, né, essa colinha, eu então preparei essa mensagem baseada nesses dois capítulos, que é bem simples, mas eu acho legal, que é um tema legal da gente falar. E bom, partindo então para a nossa mensagem, eu vou contextualizar um pouquinho, né, o que está acontecendo nesses dois capítulos, porque é muita coisa se eu fosse ler os dois aqui pra gente, ia dar 1 hora, né? Mas
Eu aconselho todo mundo que está assistindo aqui esse vídeo, se tiver chance, né, se tiver como, depois dar uma lidinha nesses 2 capítulos para você conseguir entender melhor o que eu tô falando aqui, que é sempre muito importante e muito, né, edificante a gente ler a palavra de Deus. Bom, então vamos lá. Aqui nesses capítulos, o que está acontecendo é a travessia do povo de Deus através do Rio Jordão, né? Aquela famosa passagem onde as águas se abrem e o povo de Deus passa ali sequinho pelo Rio Jordão e, né, nesse milagre que Deus fez aí com o povo dele, né? E, na verdade, o que acontece? Ele instrui Josué a falar para o povo, né, seguir os sacerdotes que estavam levando a Arca da Aliança ali por aquela região. E esses sacerdotes, então, eles levam ali a Arca da Aliança na frente do povo e eles param ali no Rio Jordão. E quando eles põem os pés, né, esses sacerdotes põem os pés na água do Rio Jordão, ela então se separa, fazendo 2 colunas, né, pro povo passar ali sequinho no meio dessas 2 colunas de água, né? E os sacerdotes ali no meio com a Arca da Aliança, segurando a Arca da Aliança ali para o povo poder passar ileso e chegar do outro lado do rio, né? Bom, nesse meio tempo, né, Deus instrui a Josué a separar um homem de cada tribo, de cada uma das 12 tribos, né? E instruir esses homens a pegarem uma pedra do local ali onde aqueles sacerdotes pisavam, né? Com a Arca da Aliança para o povo passar e levarem consigo para eles poderem fazer, né, um memorial em gratidão àquele milagre, né, em memória àquele milagre que Deus tinha realizado entre o povo dele. E a palavra hoje é baseada nesse evento, né? Na verdade é uma metáfora, a gente vai trazer um pouquinho para fora desse contexto, né? Mas sempre baseando na palavra. Bom, e o que eu queria falar hoje, na verdade, são sobre tribulações, né? Ali a gente vai basear, na verdade, todos esses elementos que Deus está falando aqui em coisas do dia a dia que a gente passa na nossa vida e para a gente entender melhor o que eu tô querendo falar. Então, eu pensei, na verdade, em, assim, momentos da nossa vida que a gente passa por situações complicadas, né? Em situações que a gente não vê saída, como era o povo, imagino, né? Que era o povo ali de Deus, pensando como é que eles iam atravessar o Rio Jordão, com tudo aquilo, né, que eles levavam, enfim. Imagino que de repente era um rio bem grande e talvez eles, humanamente falando, não conseguissem enxergar, né, uma saída para aquele problemão que eles tinham ali nas mãos deles. Mas Deus, mais uma vez, né, se mostrando infinitamente bondoso e misericordioso, instrui Josué a falar para aqueles sacerdotes, né, que levavam a Arca da Aliança, pisarem no Rio Jordão, que ele iria separar as águas para o povo passar. E assim, né, dito e feito. Aqueles sacerdotes ali, quando eles chegam carregando a Arca da Aliança e pisam no Rio Jordão, 2 colunas de água, né, se formam, se separam para o povo poder passar ali no meio, ileso, né, e poder chegar do outro lado. E assim, eu fiquei pensando, né, transferindo para o nosso dia a dia. A gente normalmente se depara com várias situações onde a gente não vê humanamente uma saída, né? A gente acha que a gente não vai conseguir superar, que a gente não vai conseguir passar por aquilo. E aí vem Deus
e traz uma saída milagrosa que somente ele poderia realizar, né? Que nesse caso foi a separação das águas do Rio Jordão, para a gente poder passar por aquilo ali, entre aspas, ileso, né? Não que a gente não vá sofrer na nossa vida, Deus já falou que a gente iria passar por tribulações, mas Ele mesmo já fala pra gente ter bom ânimo, porque Ele iria vencer todas elas. Porque Ele, na verdade, venceu todas elas. Dando a entender que a gente venceria também. Então, Ele mostra, né, ali que Ele é infinitamente bondoso e poderoso para poder fazer um milagre daquele tamanho, para que o povo dele pudesse chegar ao outro lado sem nenhum problema, sem nem se molhar. E aí ele instrui Josué para, né, pegar esses 12 homens, cada um de uma tribo, e pegarem uma pedrinha daquele local onde os sacerdotes pisaram para a água se separar, né? E levar até o local onde eles iriam acampar à noite e fazer uma espécie de altar ou memorial, para que eles pudessem lembrar daquele feito, né, maravilhoso que Deus tinha realizado na vida deles. E essas pedras, na verdade, para mim, né, nesse contexto que eu estou trazendo aqui, seria, na verdade, o testemunho, né, que a gente leva conosco, né, aquela marca que a gente leva conosco daquilo que a gente passou, seja a perda de alguém, seja, sei lá, diversas situações que a gente passa no nosso dia a dia, por exemplo, dificuldades financeiras, né? Eu vou falar por mim, por exemplo, na época que meu pai faleceu, né? Eu, sinceramente, eu olhava para frente, né, para o futuro, vamos dizer assim, e eu não via muito saída, sabe? Era uma situação tão difícil da gente pensar em superar a perda de alguém tão querido, né, por nós. É sempre algo que pega a gente muito despreparado. E eu vi que através disso, né, mais pra frente, agora passados quase 4 anos do falecimento do meu pai, eu vi a quantidade de coisas que Deus fez na vida da minha família através desse acontecimento. Não que seja uma coisa feliz, nunca é feliz perder alguém, né? Mas através desse, desse evento, né? Dessa perda dolorida, eu vi que a nossa família, que era, né, separada por diversos motivos, né, por diversas razões, se uniu por causa daquele evento, por causa daquela dor mútua, né? E diversas outras coisas aconteceram posteriormente, né? E eu consegui enxergar a mão de Deus nisso tudo. E eu vejo mais ou menos esse texto, né? Esse acontecimento nessa perspectiva, né? Trazendo esse acontecimento para essa metáfora, né? Onde Deus faz de uma situação que a gente não vê saída um milagre, e a gente daquilo tudo leva nossas pedras, o nosso testemunho, para que a gente possa falar para as outras gerações, para as pessoas que vão ouvir a nossa história, aquilo que Deus fez na nossa vida. E isso é muito incrível, porque apesar da gente muitas vezes não entender a razão, o motivo da gente estar passando por tudo aquilo, como eu imagino que o povo não devia entender o porquê que eles tinham que peregrinar durante tanto tempo naquele deserto para chegar na Terra Prometida. E é a mesma coisa assim na nossa vida, né? Que a gente muitas vezes não imagina o porquê que a gente tem que perder um emprego, a gente tem que perder um amigo, um irmão. Mas Deus muitas vezes usa dessas situações para fazer
coisas incríveis na nossa vida, né? Para nos moldar de uma forma que não seria possível se aquelas coisas não tivessem acontecido, porque infelizmente o homem muitas vezes é muito turrão, vamos dizer assim, muito duro, e precisa passar por algumas situações para que Deus consiga moldar, né, o nosso caráter e o nosso entendimento. E muitas vezes a gente não entende assim os motivos de Deus, né, para tudo aquilo estar acontecendo no momento que está acontecendo. Mas aí anos depois, né, com outra mentalidade, com outras cargas, né, nas nossas costas, a gente consegue olhar para trás e pensar, caramba, faz todo sentido, né? Deus tinha um motivo e uma razão para que cada coisa daquela pudesse acontecer, né? Para que hoje eu estivesse aqui. E ali, né, quando ele fala para o povo para pegar essas pedras e fazer esse memorial, era exatamente uma forma de testemunho para as próximas gerações, para aqueles que viessem a perguntar o que tinha acontecido, né? Qual era o significado daquelas pedras, o porquê que eles, né, carregaram aquelas pedras. E era exatamente para poder mostrar para aquelas pessoas os feitos de Deus. E essas pedras nada mais são do que o nosso testemunho, né? A nossa própria vida. Então, que está escrito aqui, vamos contextualizar com a própria palavra, lá em Josué 4, de 21 a 24, ele fala, né, exatamente sobre essa questão que eu estou falando aqui. Então, vamos lá. Versículo 21. Disse ele aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais: que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos: Israel passou em secos este Jordão, pois o Senhor, o vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis. O Senhor, o vosso Deus, fez ao Jordão o que havia feito com o Mar Vermelho, que secou perante nós até que passamos. Ele fez isso para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, para que temais ao Senhor, o vosso Deus, todos os dias. Então é exatamente isso, né? Aquelas pedras significavam aquele acontecimento, né? O testemunho de que aquilo realmente aconteceu. Para que as próximas gerações que perguntassem o significado de tudo aquilo pudessem entender a grandiosidade do feito de Deus na vida daquele povo. E é mais ou menos o que acontece com a gente, né, na nossa vida hoje, que não, né, que tá um pouco distante daquela realidade do povo de Deus, mas que ainda assim a gente enfrenta poucas e boas, né? Mas que a gente sempre sai desses momentos com testemunhos, com coisas para a gente poder falar para as outras gerações o tamanho de Deus na nossa vida. E bom, era isso que eu tinha para hoje. Como eu falei, é algo bem simples, mas eu espero que tenha edificado, né, a sua vida, que tenha tocado seu coração. E eu convido você a ler esses 2 capítulos, se você tiver disponibilidade, de repente ler Josué, porque é um livro bem interessante da Bíblia, e que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso, né? Para que a gente reclame um pouquinho menos também das nossas tribulações. Eu sei que é difícil, na hora que a gente está passando, a gente só quer sair daquilo, ou a gente fica pensando, por que eu tô passando por isso? Eu não merecia, enfim. Às vezes não é questão de merecer, às vezes é só questão mesmo de viver, porque você precisa. Às vezes Deus precisa fazer alguma coisa em você que só vai ser possível através dessa experiência, né? Para que mais para frente você tenha coisas muito incríveis para testemunhar para as outras pessoas e essas pessoas possam ser alcançadas através desse testemunho. Então, que a gente possa ficar com essa reflexão, né? Que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso, de repente
trabalhar um pouco essa questão da murmuração, né? E trabalhar mais a gratidão sobre tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, porque tudo tem um motivo e tudo é útil dentro do reino de Deus, né? Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenha edificado. Se edificar pelo menos uma pessoa, já vou ficar muito feliz. E é isso. Se você acha que foi legal, se você acha que foi importante, você fica mais do que convidado a compartilhar esse link para outras pessoas, para que a gente possa alcançar mais e mais corações através dessa ferramenta tão legal que é o YouTube, tá bom? Deixo aqui o meu beijo e até a próxima, tá? Tchau! Muito obrigado, Clarinha, que Deus abençoe você, que bom ouvir você, ouvir tudo aquilo que você tem recebido do Senhor na sua vida. Vamos então agora orar, encerrando a nossa programação de hoje do Oração e Ação Jovem. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e tua bondade. Senhor, eu suplico as tuas bênçãos sobre os enfermos, Senhor, que têm nos pedido oração, os enfermos de nossa igreja e também os amigos que pedem orações. Senhor, livra-nos do mal, eu te peço que toda a medicina, todos os diagnósticos, todos os remédios, toda a tecnologia aplicada nesses enfermos, Senhor, seja abençoada por Ti. Mas principalmente o Teu poder acima de todo poder, esse se mostre maravilhosamente na vida destes que estão doentes, Pai. Senhor Deus, abençoa o nosso Brasil. Senhor, abençoa os nossos governantes, eu te suplico, protege-os, dê a eles sabedoria. Senhor Deus, abençoa os profissionais de saúde, pastores, missionários, cuida dos mais vulneráveis, Senhor. Nós nos entregamos completamente nas Tuas mãos e seguimos confiantes na Tua providência, Pai. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Amanhã nos veremos no Oração e Ação Kids, sempre com uma história para as nossas crianças. Nos vemos lá.